Olá, sejam todos bem-vindos. Tô colocando o tema de hoje da nossa live. Agora sim. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Sebrae de Santa Catarina. E o tema de hoje é como utilizar o WhatsApp nas vendas para alavancar o seu negócio. Deixa eu ver se o nosso participante já está aqui. Hoje quem vai participar conosco é o João Paulo. Fazer o nosso bate-papo. Então, sejam todos bem-vindos. Quem está chegando agora, nós já estamos nos conectando. Olá! Bom dia, tudo bem? Bom dia, Raquel. Bom dia a todos e a todas que nos acompanham. Seja bem-vindo ao Sebrae de Santa Catarina. Obrigado, Raquel. É uma satisfação enorme compartilhar com o Sebrae e participar dessas lives que vocês têm feito tão oportunas e que têm ajudado muito pequenos e médios empreendedores catarinenses e do Brasil, né? Exatamente, porque muitas vezes tem pessoas que estão lá do outro lado e estão assistindo. A internet tem esse outro lado, né? Não tem fronteiras, então chega aí em qualquer lugar, né? Então tá bom, podemos iniciar Verdade. então? Podemos, só o pessoal me ouve bem, tu me ouve bem, tá? A imagem tudo tranquilo? Tu estás me ouvindo bem também? Estou ouvindo bem. Então tá bom, podemos iniciar. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Sebrae de Santa Catarina. Meu nome é Raquel Amboni, da Assessoria de Comunicação e Marketing do Sebrae de Santa Catarina. E o tema de hoje é como utilizar o WhatsApp nas vendas para alavancar o seu negócio. Então, se você sabe que tem alguém aí precisando ouvir também essa mensagem, manda um aviãozinho que tem aqui embaixo e compartilha essa live com as pessoas que estão aí precisando ouvir um pouquinho mais sobre isso. Então, para participar conosco, nós temos hoje o João Paulo, que é jornalista especializado em comunicação aí pelo WhatsApp. Então, antes de mais nada, eu gostaria de convidar você para participar conosco, enviando suas perguntas ou observações aqui no nosso campo de comentários aqui embaixo. E visitar também a nossa landing page, que é sebrae.sc/coronavírus, e fique por dentro de tudo que o Sebrae está oferecendo para os pequenos negócios nesse momento de crise, nesse momento atípico que nós estamos vivendo. Então, o nosso bate-papo é como utilizar o WhatsApp nas vendas para alavancar o seu negócio. Então, antes de iniciar esse bate-papo, eu vou pedir para o João se apresentar, falar um pouquinho mais de ti, do que tu faz, para que as pessoas possam te conhecer. E aí, depois a gente entra no nosso tema. Combinado, Raquel. Então, mais uma vez, obrigado. Um bom dia a todas e a todos aí que estão nos acompanhando. Eu sou João Paulo Borges, eu sou jornalista há 13 anos. Trabalhei em Brasília entre 2007 e 2011, logo que me formei. Moro em Florianópolis hoje, mas me formei aqui e fui trabalhar em Brasília, sempre dedicado muito à comunicação política inicialmente. E a minha trajetória, já vou encurtar minha trajetória sobre a comunicação política, porque o que nos interessa aqui é o WhatsApp. E desde 2016 eu passei a estudar a comunicação pelo WhatsApp. Já faz aí 5 anos que eu estou estudando, 4, 5 anos que eu estou estudando a ferramenta. Me chamou a atenção algumas iniciativas à época de órgãos públicos que utilizavam a ferramenta para se comunicar com os cidadãos. Cito aqui, por exemplo, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, e até onde eu sei foi o primeiro órgão público do Brasil que abriu um canal com as pessoas, com os cidadãos. E a partir de então comecei a estudar isso, me chamou a atenção, comecei a acompanhar cases, enfim. E em 2017 eu implementei o meu primeiro canal pelo WhatsApp, que foi na Federação Catarinense de Municípios, a entidade que representa os 295 municípios de Santa Catarina. Quem é daqui, imagino que conheça. E lá eu implementei o canal que era também para comunicação da entidade, foi uma ação pioneira entre entidades representativas aqui de Santa Catarina,
eu implementei um canal para as pessoas, para que a FECAM chegasse nos prefeitos, prefeitas, secretários municipais, enfim, e no público em geral. Então, foi minha primeira experiência implementando canais. Desde então, 2017, eu passei a escrever artigos sobre o assunto, com reflexões, análises. Hoje já são 6 artigos escritos. Eu vi que o Acontecendo Aqui está nos acompanhando aqui, o nosso amigo Jailson Sá, aqui de Florianópolis, e muitos dos artigos foram publicados no Acontecendo Aqui e também no portal nacional Comunique-se. Então, depois, quem tiver interesse nos artigos, eu posso mandar o link aí pelo WhatsApp. Então, e já são 6 artigos. Tem uns unidos no som, eu não sei se o pessoal tá... Não sei se é só para mim aqui. Ok. Uns unidinhos no som. Para mim tá normal. Se tiver alguma coisa, pessoal, avisem aí nos comentários, por gentileza. Isso. Mas para mim tá normal. Não, então tá bem. Então, desde 2017 eu estudo o assunto, passei a implementar canais, orientar, prestar consultoria, mentoria para essa implementação de canais, tanto na área política, empresarial e institucional. Trabalho com isso principalmente a partir de 2017. E nos últimos anos eu passei a me dedicar cada vez mais ao estudo do assunto, foquei mesmo na comunicação pelo WhatsApp, e agora também muito voltado para dicas e reflexões para quem é pequeno e médio empreendedor, para empreendedores em geral. Porque eu vi o quão importante já. O ano passado, em 2019, eu fiz 12 palestras no Brasil inteiro sobre o assunto, e eu já percebi o quanto importante o WhatsApp era para fazer essa conexão entre empresas e clientes. No momento que nós vivemos de pandemia, agora já vamos entrar aí nesse momento, né? O contato com os clientes ficou mais difícil para as empresas. E o WhatsApp é uma das principais ferramentas, além das redes sociais como Instagram, Facebook, próprio site, é um dos principais meios que as empresas estão conseguindo chegar nos clientes. Então, antes de eu começar a falar sobre o WhatsApp, queria agradecer o pessoal que deu feedback aqui, falando que o som tá ok, tá? Ninguém tá todo mundo ouvindo bem. Obrigada pelos feedbacks aqui, falando que tá tudo ok o som. Então tá, agora vamos falar um pouquinho do WhatsApp, né, para que tu possa entrar nessa ferramenta. Então, o WhatsApp Business, eu acho que é bom a gente contextualizar um pouquinho aqui, né, porque tem gente que não trabalha, tem gente que iniciou a trabalhar, a gente fala com todos os tipos de empreendedores, aquele que está iniciando, aquele que já está se reinventando, aquele que já trabalha aí no mercado há anos, né? E que às vezes não trabalhava com essa ferramenta, ou trabalhava muito pouco, e hoje a gente vai ter várias dicas aqui, né? Então, o WhatsApp Business, ele é um aplicativo aí alternativo do WhatsApp padrão, certo? Ele é focado... Isso, eu chamo de WhatsApp normal. Então, aí, ele é focado na comunicação de empresa. Isso significa que ele tem um foco dar ferramentas que são úteis aí para o negócio, que não estão disponíveis aí no aplicativo normal, como tu falou. Então, existem muitas semelhanças entre o WhatsApp Business e o normal, mas o aplicativo para negócio, ele possui algumas alternativas, como mensagens aí automatizadas, a integração aí com anúncios no Facebook. Então, acho que é legal contextualizar para que as pessoas saibam que realmente ela tem essas diferenças, né? Então, como é que o WhatsApp Business, ele pode te ajudar na estratégia das redes sociais aí das empresas? Raquel, então, essa contextualização é muito importante, porque o WhatsApp normal, que o correto é o WhatsApp Messenger, né? Ele surgiu em 2008, está há 11 anos aí na nossa vida, 11, 12 anos já em nossas vidas. Eu acredito que a partir dos últimos 5, 6, ele ganhou todo mundo. Eu tenho um artigo que eu escrevi que é da geração Z aos maduros digitais, todos encontram-se no WhatsApp. Então, todas as gerações estão conectadas por meio dele. E o WhatsApp Business, ele surgiu em 2018, então ele é recente. E pelo comunicado que o Mark soltou na semana passada, quando anunciou a questão do pagamento, são 10 milhões de empresas no Brasil que utilizam o WhatsApp Business. É um número razoável, eu até antes estava considerando baixo, mas é um número razoável. Eu imagino que o Sebrae tem esses dados, mas pelo que eu pesquisei, são em torno de 20 milhões de empresas no Brasil.
Em Santa Catarina, em torno de 850. Me corrija se eu estiver errado, mas pelas minhas pesquisas eu cheguei nesses números. Então, tem um potencial muito grande o WhatsApp Business, ele é recente, como nós falamos, porque é 2018, e ele tem um potencial muito grande, principalmente pelas funcionalidades que ele permite aos empreendedores. Qual é a grande diferença? Ele permite que o empreendedor configure o seu site, o seu horário de atendimento, mensagem de saudação, quando a pessoa faz o primeiro contato. Então, ele permite que você coloque os clientes em etiquetas para segmentar entre, por exemplo, daí vai definir muito do seu negócio, da sua realidade, mas novos clientes, velhos clientes, clientes fiéis, enfim, são algumas dicas de como você pode segmentar. Então, o WhatsApp Business, a grande diferença é isso, ele tem mais funcionalidades que são especificamente voltadas para pequenas e médias empresas. E pegando o gancho sobre a questão que falou da estratégia nas redes sociais, eu costumo dizer que o primeiro passo antes de você divulgar o teu WhatsApp geral, vamos dizer assim, eu tenho visto muitas empresas fazendo isso na pandemia, algumas muito bem, outras ainda que podem melhorar essa comunicação, e é por isso que a gente está conversando sobre isso, porque você deve primeiro configurar tudo, o teu WhatsApp Business da tua empresa, porque é a cara da tua empresa no WhatsApp, que é hoje um dos principais meios de contato dos clientes. Então, você deve fazer uma configuração, é a tua vitrine no WhatsApp, ali, inclusive, ele permite, eu não sei se todos sabem, mas o WhatsApp Business tem um catálogo de produtos que você pode criar lá, já é tua vitrine no WhatsApp, ele tem essa funcionalidade, poucos que eu vejo ainda usam, então é uma dica aí, usem. E assim, essa configuração vai ser muito baseada, eu sempre bato nessa tecla, né, que toda comunicação no WhatsApp deve ser planejada, assim como nas outras redes sociais. Então, você, antes de lançar, como eu falei, o teu número, você deve ter pensado o que você quer no WhatsApp, qual é o teu objetivo com esse canal no WhatsApp, separar muito o WhatsApp da tua empresa do WhatsApp pessoal, que às vezes é um erro comum de acontecer, as empresas acabam misturando o dono da empresa, o funcionário da empresa que administra. Então, tem que ter um canal que é o da tua empresa. É como você tem o teu Instagram, você tem o teu site, você tem o teu Facebook. O WhatsApp é um canal da empresa também. E é hoje, por meio dele, que os clientes fazem contato para fazer pedido, para tirar uma dúvida. Até saiu, o meu último artigo foi no início da pandemia, foi no início de abril, que eu escrevi sobre o WhatsApp se consolida como canal de relação entre as marcas e os clientes, baseado numa pesquisa que saiu em janeiro. Nós não vivíamos ainda essa pandemia que mudou completamente nossas vidas, tudo. Mudou para todo mundo, para empreendedores, eu sei o quanto está sendo difícil, acompanho vários amigos empreendedores, e também como cliente, eu também sinto esse drama com os empreendedores. Então, você tem que pensar planejado o WhatsApp e aproveitar ao máximo as funcionalidades, que é bom que se diga que o WhatsApp ainda não nos cobra nada para esse uso. Exato. Ele até anunciou, o Mark Zuckerberg, que é o dono de tudo, né? Eu costumo dizer que o tio Mark, que é o dono de tudo, do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, ele anunciou que vai cobrar quando tiver essa questão do pagamento, essa viabilidade de pagamento, que inclusive ontem saiu notícias aí que o Banco Central não é bem assim, não é... Enfim, essas questões que ele anunciou até... mais informações para que a gente possa repassar, né? Então, deixa eu até... Isso, esse assunto ainda acho que vai demorar. Isso, João, deixa eu até falar aqui com eu acho que a Partilândia Story. Eu achei muito legal aqui, porque no início aqui do nosso bate-papo, a gente falou que a gente atinge muitas pessoas, não só dentro do estado, mas até fora do Brasil, muitas pessoas se manifestam aqui. Então, ela botou uma mensagem que queria agradecer muito ao Sebrae, porque ela fez muitos cursos, mesmo morando fora do país. Foi de muito valor para o meu aprendizado. Tem uma loja no ramo de festas lá nos Estados Unidos, ela tem, e o Sebrae foi a chave para o meu business. Que legal, obrigada por compartilhar e dar esse feedback aqui para o Sebrae, a gente fica muito contente e a gente tem vários feedbacks assim, e é muito bacana quando a gente tem essas informações aqui que a gente possa compartilhar, porque realmente o Sebrae tem diversos cursos gratuitos
para ajudar principalmente agora, nesse momento atípico que a gente está junto com você, o Sebrae está junto com você. Então, assim, tem até uma informação aqui nos nossos comentários, tá? Nas perguntas. Deixa eu até botar aqui na tela. Eu não estou conseguindo acompanhar os comentários, pode ficar bem tranquilo que eu acompanho, tá? Ele falou aqui que tem o Eduardo, ele falou da política comercial do WhatsApp, porque nem todo produto pode ser vendido lá. Então, acho que é importante comentar isso, né? Sem dúvida. Eu acho que o Eduardo toca num ponto mais sensível do WhatsApp, que inclusive depois tem a diferença entre quem usa Apple, um aparelho Apple, iOS, né, um sistema iOS ou um sistema Android, mas o drama no caso, eu já li muitos relatos na Play Store ou na App Store de empreendedores que tiveram o número banido por justamente não ler essa política comercial. O Eduardo pontua muito bem. Eu costumo brincar que a política comercial do WhatsApp é aquele negócio quando a gente baixa qualquer aplicativo, a gente assina sem ler. Assim, eu concordo com os termos, mas para empreendedores é muito importante ler, porque realmente tem alguns segmentos, por exemplo, eu cito aqui bebidas alcoólicas, que podem ferir a política de uso do WhatsApp. Embora o que o Eduardo coloca é um ponto de alerta, e é importante que todos leiam essa política, o termo de uso, só que assim, a comunicação que você vai estabelecer com o seu cliente pelo WhatsApp, obviamente que a finalidade é a venda, mas não só. Eu costumo dizer que você pode estabelecer uma comunicação com o seu cliente que seja direta ou indiretamente relacionada ao seu negócio. Então, não, mas é bacana você pode comentar para que realmente as pessoas leiam, né, na hora que deem um ok ali, né, e até para saber. Então, acho que é importante o pessoal ter conhecimento, porque realmente existem essas políticas, né? Tem alguns segmentos que realmente tem essa restrição. O site do WhatsApp, não sei se a gente acessa o WhatsApp Web, mas tem um blog no site do WhatsApp que ele faz várias dicas para pequenos e para empreendedores em geral, até para utilizarem o WhatsApp Business. Então é importante depois acessar, que a gente está acostumado no dia a dia ou usar no telefone o aplicativo em si, ou no computador, no WhatsApp Web, mas tem mais informações que o próprio WhatsApp estimula o uso do WhatsApp Business. Então, tem uma pergunta aqui da Rita Ramos, a gente vai respondendo aqui as perguntas, porque são coisas que o pessoal quer saber. Vale a pena ter o WhatsApp para a empresa? A Rita perguntou. Ter o WhatsApp para a empresa, eu imagino que ela esteja falando do WhatsApp Business. Isso, business. Isso. Vale, e é o que eu recomendo. Inclusive que você tenha, como eu falei anteriormente, você tenha um número e um aparelho celular específico para a sua empresa. Aquele lá é um canal e uma pessoa responsável por esse canal. Eu sei que muitas pequenas e médias empresas têm uma dificuldade de equipe, mas assim como você tem quem cuida das suas redes sociais, um profissional, uma agência que cuida das suas redes sociais, é importante ter uma pessoa dentro da empresa que esteja atenta ao que chega no WhatsApp, seja para tirar uma dúvida, seja para vender. Como eu falo muito, estabelecer uma comunicação ativa, que daí exige produção de conteúdo para envio no WhatsApp. O WhatsApp tem uma linguagem própria, então tem que ser pensado isso. Eu costumo dizer, até tem um Instagram que é o WhatsApp com Estratégia, que é o meu Instagram profissional, que eu faço em paralelo com dicas e tal, além do meu aqui que nós estamos conversando. Eu costumo dizer que você tem que ter 3 coisas. Até outro dia numa live surgiu a hashtag Plaeco. Numa live que eu estava fazendo Plaeco. Porque você tem que ter planejamento, estratégia e conteúdo. E respondendo a pergunta você deve sim pensar o WhatsApp em utilizar o WhatsApp Business de empresa, porque ele tem funcionalidades que vão te ajudar nesse momento de pandemia, principalmente. E eu costumo dizer, quem utilizar o WhatsApp bem, que eu tenho visto vários cases de todos os segmentos, salão de beleza, alimentação, enfim, todos os segmentos utilizando bem a integração com as redes sociais, que divulga no Instagram, tu vai lá na bio, tá o link do WhatsApp, tu já faz o pedido, e o cliente quer facilidade. O cliente quer chegar na sua empresa
o mínimo de clique, o mínimo de clique possível. Então, você tem que facilitar esse contato o mais rápido possível, seja colocando o link para o teu WhatsApp no site, seja colocando o link para o WhatsApp da empresa, na bio do Instagram, no Facebook. Como é tudo do mesmo dono, tudo do Mark, ele está permitindo integrações, inclusive sobre o consumo do conteúdo no WhatsApp. Então, eu respondi a pergunta assim, que serve para todos, né? Uma dica que serve para todos. A Camila lá já pergunta assim, eu sou personal organizer, estou pensando em fazer um grupo para ensinar a organização das pessoas para fazer em casa. O que você me diz sobre isso? Camila? Camila, nome? Camila, isso. Então, Camila, um dos pontos que eu sempre levanto a questão as pessoas me perguntam, grupos ou lista de transmissão? E uma pergunta sobre essa iniciativa que a Camila exemplifica, eu tenho muita restrição a grupo pelos riscos que ele podem te trazer para a empresa e risco que eu digo de imagem. Porque o grupo é um ambiente, dependendo como feito, ele é um ambiente desorganizado, ele é um ambiente que tu não tem controle sobre as conversas, embora tenha uma funcionalidade no WhatsApp que permite grupos que só o administrador manda mensagem. Então, minha recomendação, pensar muito bem isso, com cuidado. Você pode sim fazer o grupo, eu não estou dizendo aqui que você não deve, porque tenho visto também iniciativas de empresas, por exemplo, você pode, Camila, daí eu vou dar uma dica aqui, no teu negócio, pensar o grupo estrategicamente. Se a viabilidade que tu tem é essa, mais rápida, você pensa o grupo, por exemplo, cria o grupo, coloca uma descrição no grupo, o grupo tem que ter objetivo, tem que ter foco, e ele não pode, porque senão ele se perde muito fácil, as pessoas vão sair, não vão ficar. Então você tem que, desde o início, deixar claro qual é o objetivo do grupo, e não adicionar ninguém em grupo sem permissão. Porque eu acredito que todos que estão nos ouvindo, ninguém gosta de ser adicionado em grupo sem o consentimento. O primeiro artigo que eu escrevi lá em 2017, o título é WhatsApp, comunicação muito além de grupos. Isso eu já refleti lá em 2017. Por quê? Porque grupo é um ambiente que as pessoas criaram, teve até algumas pessoas que já confessaram para mim, podem escrever, sintam-se à vontade para se libertar e escrever quem odeia grupo. Porque tem muita gente que odeia grupo pela dinâmica que ele é. Então, no caso da Camila, eu pensaria numa estratégia melhor, pensaria, de repente, se você já tem o contato dos clientes, daí eu vou dar uma dica de ouro para quem nos acompanhar até o final. Se você já tem o contato dos clientes no seu aparelho celular ou da sua empresa, no caso dela, eu imagino que é o aparelho dela, é o WhatsApp dela, por conta do tipo de serviço que ela presta, então você tem que organizar esses seus clientes. O WhatsApp Business, as etiquetas ajudam muito nisso. Então, você deve organizar esses contatos e pensar. Daí, eu sempre tenho, nas palestras que eu faço, sempre tem um slide. Criar grupos ou listas de transmissão. A gente pode até falar um pouquinho mais de lista de transmissão à medida que avançar. Isso. Tem uma pergunta aqui da Marta que ela fala assim, entre o WhatsApp e o Telegram, qual o melhor? Boa pergunta, boa pergunta. Essa é uma das perguntas que eu mais ouço desde o ano passado. E na pandemia, eu vi com bons olhos o crescimento do Telegram. Ele tem crescido, o Telegram tem chamado a atenção, só que a minha resposta, embora eu esteja estudando, e tenho visto que está crescendo, e as pessoas estão cada vez gostando mais do Telegram, mas a minha resposta continua a mesma antes da pandemia. O Telegram tem funcionalidades melhores do que o WhatsApp. Ele é mais fácil para criar um grupo, permite grupos com inúmeras pessoas, não tem uma limitação como o WhatsApp. O WhatsApp são 256 pessoas em grupos, 256 pessoas em listas, então há uma limitação. O Telegram não tem isso. O Telegram, me falam, eu uso pouco o Telegram, mas eles me falaram que ele tem uma dinâmica interessante de envio de conteúdo, mas ele é difícil de interação, ele não tem tanta interação, porque você envia o conteúdo e não tem a dinâmica que tem o WhatsApp, que você conversa, você interage, mesmo num grupo, a pessoa respondeu no grupo, você pode responder ela no particular, o WhatsApp te permite essa funcionalidade. Mas, assim, resumidamente,
A resposta é, o Telegram tem funcionalidades melhores, ele está crescendo, mas ele não tem uma coisa que o WhatsApp tem. Ele não é popular. E ele não é usado o dia inteiro. Nas palestras, uma das primeiras perguntas que eu sempre faço é: o que que você faz primeiro no seu dia a dia? Você desbloqueia o celular ou escova os dentes? Pode ficar à vontade nos comentários quem escova os dentes primeiro. Eu acredito que a maioria abre, desbloqueia o celular e abre o WhatsApp. Então, o WhatsApp está desde a hora que a gente acorda até a hora de dormir. O Telegram a gente abre menos. Então, respondendo resumidamente, é sempre isso que a minha consideração. Mas ele está crescendo e deve ser, sim, pensado também o uso dele. O pessoal está colocando aqui que abre primeiro o celular em vez de escovar os dentes. Legal, legal. E deixa eu te perguntar aqui, qual seria a melhor maneira, então, de divulgar a rede social no WhatsApp Business? Então, o mais importante é fazer uma integração na divulgação entre os canais que a empresa já tem. Eu imagino que as empresas tenham Facebook, Instagram, que é muito forte, que é por onde a gente está conversando, inclusive, com esse público tão diverso do Brasil inteiro, de Santa Catarina. E também tem site, tem empresas que já têm até, inclusive, canais de YouTube e produzem conteúdo para ela. O importante é você integrar. O WhatsApp ele serve como uma ferramenta de atendimento, primeiramente. Você vai ter que tem essa prioridade, ele tem essa função muito como premissa, que é o atendimento 1 a 1. Tipo, o cliente quer fazer um pedido, quer tirar uma dúvida, você vai fazer esse atendimento. Mas, aí é onde eu falo muito que você deve pensar numa comunicação ativa também a partir dele, com as funcionalidades que ele permite. E essa comunicação ativa se dá ou por grupos, como a Camila nos perguntou, embora tenha alguns riscos, no meu entender, ou pelas listas de transmissão, que daí eu costumo dizer que as listas de transmissão são o ouro do WhatsApp, e a gente vai falar mais sobre isso. Então, assim, ó... Então, nessa comunicação... Nessa comunicação ativa, você vai integrar os conteúdos. Por exemplo, antes da nossa live aqui no Sebrae, quem recebe minhas dicas de comunicação no WhatsApp, que já são mais de 1.000 pessoas no Brasil inteiro, de todos os lugares que pode imaginar, eu mandei um link convidando. Eu fiz uma comunicação ativa convidando para essa rede. Então, você pode integrar as redes e divulgando pelo WhatsApp. E o WhatsApp tem uma vantagem, né, para encerrar, Raquel. Ele não tem algoritmo. Se você conquistou o contato da pessoa, conquistou. Você não pode ter um contato. Se o cliente veio até você e salvou o teu número na agenda, você não tem que enfrentar algoritmo para chegar nele. Você tem o contato dele. Aí depois a gente vai até falar, porque tem uns que não salvam, né? E aí não vai receber pela lista de transmissão, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, aí com relação ao WhatsApp, como é que é possível converter aí em vendas? E quais as dicas para isso acontecer? Eu vou retomar o que eu sempre falo, né? Que é muito importante você ter um planejamento para isso. Você pensar o objetivo desse teu canal do WhatsApp, você pensar estrategicamente ele, você configurar ele, como nós já falamos, tudo corretamente, inclusive a mensagem de saudação, pensar nas perguntas mais comuns e já ter respostas rápidas. O WhatsApp Business permite isso facilmente, então você já pensar isso, aí você vai partir para essa comunicação que nós falamos um pouquinho anteriormente, que é a comunicação ativa. Vamos imaginar um cenário. Eu sou cliente de algumas lojas aqui em Florianópolis que eu faço alguns pedidos. Nesse momento de pandemia, eu não posso ir nas lojas. Então, eu vou lá, as lojas que estão me facilitando o acesso pelo WhatsApp, eu vou lá, faço meu pedido. Eu sei que muitos do ramo da alimentação, por exemplo, tem o iFood, que também atende muito bem essa questão. Mas, assim, a loja disponibilizou o WhatsApp, eu fiz o meu pedido. Eu só não posso pagar por ali ainda. Então, mas a venda foi efetivada porque ele possibilitou que eu chegasse nele facilmente. Às vezes eu imagino até vi algumas empresas que eu tenho conversado que dizem, o cliente chega pelo Instagram ou chega pelo Facebook, aí eu passo o WhatsApp. Facilite ao máximo esse clique no WhatsApp.
A bio do Instagram tem sido muito útil para isso. Porque depois que o cliente te acionou no WhatsApp, aí você primeiro atende, efetiva a venda, e daí depois os próximos passos é você pensar nessa comunicação ativa, que daí tu vai pensar em, primeiro, essa comunicação ativa tem que ter bom senso, né? Tem que ser conveniente, porque não pode mandar tudo a toda hora, de qualquer jeito. O WhatsApp tem uma linguagem diferente, então você tem que, no planejamento, pensar muito isso. Qual o tipo de mensagem, que tipo de conteúdo, qual o horário, qual o teu objetivo naquele canal. E como nós falamos, e o Eduardo lembrou muito bem, tem a política comercial. Uhum. Você tem que respeitar isso, mas aproveitando-se da ferramenta para fortalecer a relação com o seu cliente. Aí eu vou aproveitar para citar 4 pilares que eu falo, até coloquei no meu story prévio da nossa live, que é os 4 pilares de comunicação do WhatsApp. Informação, aumentou muito o consumo de informação pelo WhatsApp desde o ano passado, e agora na pandemia também. Estou terminando de ler um estudo que é mundial, vendo vários países sobre o consumo de informações na pandemia. Uhum. Então, informação é o primeiro pilar. Relacionamento pelo WhatsApp, você vai fortalecer o relacionamento com clientes que já eram seus clientes ou novos clientes, que agora na pandemia você imagina, está conquistando muitos novos clientes pelas redes sociais, por essa integração, redes, pela sua comunicação, enfim. Aí você pode fidelizar os clientes, porque cumprindo bem a informação e o relacionamento, você vai gerar uma fidelização dos clientes pelo WhatsApp. Porque você vai mandar uma mensagem uma vez por semana, 2 vezes por semana, isso você vai dosar de acordo com o seu público. E por último, a mobilização. Daí algumas pessoas me perguntam, mas mobilização? Como que o empreendedor vai mobilizar alguém? Vai mobilizar para uma ação online, vai mobilizar quando tiver uma ação presencial, que você tem aquele contato daqueles clientes cativos, fiéis, com quem você mantém uma comunicação ativa. Então, quando precisar, em um dado momento, como a gente está no momento de pandemia, por exemplo, você vai mobilizar. Eu conversei com uma empreendedora esse final de semana que disse: os clientes estavam na dúvida se a gente estava aberto ou não, no caso aqui de Florianópolis, que abriu muitos segmentos, né? E a gente informou pelo WhatsApp, informou pela rede social. Foi a maneira que a gente teve. Aí até um drama, né? Imagino que muitos que estão nos acompanhando talvez tenham esse drama, que é não ter um banco de cadastros organizados antes da pandemia. Isso, para mim, eu alertei no começo, alertava já o ano passado, que o banco de cadastro dos seus clientes, principalmente hoje o telefone dos seus clientes, é o ouro que você tem em mãos. Uhum. E nesse momento é o que vai fazer a diferença entre você passar por essa pandemia com menos... É difícil ter menos prejuízo. Com menos prejuízo, talvez seja a palavra. Que é o que vai conseguir que você chegue neles. Porque Então, quem dê estava muita com essa atenção. lista aí consegue se comunicar, né? Entender um pouquinho mais, tá? Fazer a proximidade quando deu aquele início, né? Aquele baque, e fazer a aproximação, Sim. entender um pouco melhor, saber como ele está, qual é a necessidade dele nesse momento. Então, por isso a importância de tu ter, vamos dizer, esse banco de dados, né? E para fazer essa comunicação. Uma coisa que as pessoas perguntam muito é que é o seguinte: nas redes sociais já é fácil mensurar, mas como é que eu vou mensurar o que eu estou fazendo pelo WhatsApp? A métrica do WhatsApp é um detalhe assim que é algo realmente que é falho, porque não tem uma métrica muito boa. O que eu costumo recomendar? Sim, tudo que eu estou falando aqui para vocês, compartilhando, é baseado em experiências desde 2016 até agora, errando, acertando, implementando, discutindo, estudando. Então, sobre a métrica, o que eu desenvolvi, minha métrica? O WhatsApp Business, ele dá algumas métricas de dados ali sobre mensagens enviadas, leituras e tal. Na lista de transmissão, quando você envia uma mensagem, você consegue ver quem leu, quem recebeu. Não tem certeza muito sobre quem recebeu. Exatamente. Por aquele detalhe. A gente vai entrar agora nisso, porque tem várias perguntas com relação à lista de transmissão, né? E muitas pessoas não adicionam, não têm adicionado, e aí é o contato.
e não vai receber. Inclusive, a gente já pega até aqui nessa conversa que a gente está tendo, vamos falar aqui da dúvida do Kleber, que ele tem lista de transmissão e quando ele envia a mensagem chega para algumas listas e outras não. Por quê? Então, o ponto que o Kleber toca é o maior dificultador da lista de transmissão. Como eu digo, a frase que eu tenho, até tem alguns vídeos no YouTube de palestras que eu fiz no ano passado, que essa frase é clássica, e a lista de transmissão é o ouro do WhatsApp. E para você conquistar ouro, você tem que... É trabalhoso. Então, eu nunca trabalhei com a mina, mas eu sei o quanto quem trabalha sofre para isso. Então, eu costumo fazer essa analogia, por quê? Porque realmente dá trabalho sobre você conquistar o cliente, tipo, todo esse processo, o cliente chegou até você, fez um pedido, você deve ter uma mensagem de saudação. Eu estou dando algumas dicas aqui práticas já. Sim. Você deve ter uma mensagem de saudação que lembrem ele da importância de salvar o contato. Esse é um primeiro passo. Por exemplo, quem depois da nossa live quiser receber minhas dicas de comunicação pelo WhatsApp, o meu link está na minha bio. E as pessoas vão mandar e já vai ter uma mensagem de saudação lá, lembrando ela da importância de salvar o contato. Então, todas as empresas devem fazer isso na mensagem de saudação. Mas, o que o Kleber, né? O que o Kleber levanta é uma dificuldade, porque o que acontece? Tu não tem como ter certeza se a pessoa salvou ou não, porque é o aparelho dela. E eu conheço pessoas que não salvam nenhum contato. Esses dias eu vi uma colega que não salva nenhum contato. Eu disse, como é que tu se organiza? Cada um tem o seu modo. Então, se a pessoa não salvar em lista de transmissão, ela não vai receber a mensagem. Esse é um ponto crucial. Só recebe mensagem em lista de transmissão quem tem o seu contato na agenda. Inclusive, aqui eu lanço um desafio para todos os empreendedores, é uma dica que eu dou. Pegue os clientes mais cativos que você tem, 10 ou 20 clientes, ou, sei lá, se quiser fazer um teste antes disso, 10 pessoas da família ou amigos muito próximos, crie a sua lista de transmissão. Se você nunca criou uma lista de transmissão, crie a sua primeira lista de transmissão com essas pessoas mais próximas, e hoje, ao final da nossa live, ou início da tarde, mande um áudio de 10, 15 segundos, ou no máximo 30 segundos, pela lista de transmissão. Aí depois você vê o efeito, o poder da lista. Esse é só um ponto. Mas a questão de salvar, eu costumo dizer que tem um indício de que a pessoa não salvou, que é quando aparece só um risquinho na conversa com ela. É um indício de que ela não salvou. Então, eu trabalho muito isso no dia a dia, eu envio mensagem em lista, até nas minhas próprias listas. Primeiro você entra ali nos dados da mensagem da lista, vai ver ali, ele dá um relatório de quem foi entregue, quem leu, e você vai perceber que algumas pessoas ficaram de fora. Então, essas pessoas têm que entrar na conversa individual com ela, buscar lá o nome dela. É importante você ter palavras-chave para buscar o nome. Por exemplo, vou dar o meu exemplo. Quem é adicionado à minha lista ganha a palavra VIP com o número da lista. VIP 6. Então, toda vez que eu incluo a pessoa na lista, eu sei que os VIPs são as pessoas que querem receber minhas dicas de mensagens. No caso dos empreendedores, poderia ser cliente 1, lista 2, porque depois tu tem isso organizado. Eu, por exemplo, faço um levantamento. Eu tenho organizado no Excel, por exemplo, os nomes das pessoas na lista, e de tempos em tempos é preciso fazer uma higienização, porque acontece às vezes a pessoa mudou o aparelho, perdeu o número, enfim. Esse processo é um processo realmente muito trabalhoso, mas eu costumo dizer o seguinte, na mensagem de saudação você tem que sempre lembrar a pessoa que ela tem que salvar o número para receber suas dicas, sua comunicação, seu material, suas informações em geral. A Viviane, ela perguntou até assim, quais as estratégias para conseguir contatos dos clientes, já que muitas pessoas não gostam de formar um número de telefone. Até porque aí é isso que a gente até está falando, né? A questão da lista de transmissão, que é necessário que a pessoa tenha um número salvo aí da pessoa para que ela possa receber. Então, como fazer isso, né? Eu acho que é até um desafio, porque tem gente que não salva realmente, né? O contato não vai receber,
Então, qual é a dica que tu daria para que possa converter isso e para que realmente a pessoa queira salvar o teu número? Eu acho que a conquista é um processo de conquista e convite. Eu sempre falo essas duas palavras. Primeiro, você tem que conquistar os clientes, sejam eles que eram clientes já há bastante tempo, ou sejam os novos clientes que estão surgindo, principalmente pelas redes sociais na pandemia, né? Você deve. E essa conquista tem que ser a mais fácil possível. Aí eu sempre bato na tecla de colocar o link do WhatsApp na cara do cliente. No Facebook tem já um botão lá, WhatsApp. O Instagram tem a bio que facilita. No site, eu sempre digo, coloca o símbolo do WhatsApp para a pessoa só clicar e já ir direto. Não pode ter mais do que 2 cliques para isso. Esse é o processo de conquista, na minha opinião. Você conquistou um novo cliente pelo WhatsApp. Aí depois o convite e o processo. É como, digamos, eu costumo falar que é uma espécie de namoro, né? Você está namorando um cliente para ele comprar o teu produto. Então você tem que, aos poucos, ir conquistando ele para, de fato, ele salvar o teu número na agenda, você incluir ele na lista de transmissão e ele passar a receber periodicamente, seja semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, as tuas informações. Lembrando, lá atrás nós conquistávamos e-mails para envio de newsletter, e-mail marketing. Agora nós temos que conquistar, o e-mail ainda é muito importante, e na pandemia ganhou ainda mais importância, mas as pessoas estão o dia inteiro no WhatsApp. Se você conquistar cada contato novo que você conquista para o seu WhatsApp, é um potencial de venda, é um cliente que você tem uma perspectiva de fazer uma boa comunicação. Aí vai depender de estratégia, planejamento e conteúdo. Hashtag Plaeco. Fica fácil, né? Sim, Vandinha, vai ficar salva essa live, tá? Vai ficar, depois que a gente finalizar aqui a nossa live, ela fica salva para você poder rever aí, que a gente está cheio de dica aqui para você colocar imediatamente aí no seu negócio. Tem a Pluriterra. Como preencher corretamente o perfil do WhatsApp comercial? Qual a tua dica? É a descrição sobre o que é a tua empresa. Por exemplo, o que ela faz, qual é o objetivo, é a vitrine da tua empresa. Então, você tem que preencher, é um texto curto, te permite, né? Mas você tem que preencher, resumidamente, o que a tua empresa oferece. O que você vende, qual é a solução, qual é o teu serviço, o teu produto, né? Então, resumidamente, é isso. Eu sempre digo, Raquel, que é muito importante você pensar com a cabeça do seu público-alvo, do seu cliente. O que o seu cliente, o que você oferece a ele, qual é a dor que você resolve, né? Que tem muito essa frase, né? Qual é a dor? Então, no WhatsApp, na tua vitrine virtual, porque, como nós falamos no início, o WhatsApp tem o catálogo de produtos, na tua vitrine virtual você deve ser o mais objetivo e informativo possível para que a pessoa entenda o que você está... qual é o teu negócio, né? A Viviane, ela pergunta aqui, qual deve ser a periodicidade para envio de material de divulgação para os clientes e que tipo de contato é mais interessante? Acredito até para não ser inconveniente, qual é a periodicidade, né? Que às vezes as pessoas recebem muita coisa e acabam às vezes não visualizando porque é muita informação em cima de informação, né? Então acho que é importante saber essa periodicidade. Então, eu costumo dizer que a gente vive um tsunami de informação e desinformação, no WhatsApp principalmente. E nessa pandemia ficou ainda mais grave. Não é à toa que o WhatsApp limitou o encaminhamento de mensagens no próprio WhatsApp a uma pessoa só por vez. Por quê? Porque a gente viveu uma epidemia de fake news no meio de uma pandemia de coronavírus. Então, sobre isso, eu faço essa reflexão, porque eu sempre alerto, fake news matam reputações e pessoas. E isso é um alerta muito importante que eu faço questão de compartilhar, baseado na pergunta da Viviane, porque a quantidade de conteúdo que a gente recebe dos mais diversos tipos é
sim, imensurável. E na hora de você ter uma comunicação com o seu cliente, você tem que pensar nisso. Você tem que ter bom senso para não ser inconveniente, para não ser chato, para não transformar aquele canal em um canal que o cliente não aguenta mais receber. Ai, lá vem de novo. Eu tenho uma experiência muito boa com algumas empresas que usam o WhatsApp como comunicação ativa, das quais eu sou cliente, que elas me enviam uma vez por semana um conteúdo, lembrando, principalmente, eu vejo algumas no ramo de alimentação usando bem. Eu tenho uma empresa aqui de Florianópolis que uma vez por semana ela me lembra, estamos com pedidos, tal, uma linguagem muito adequada. O WhatsApp é uma conversa, você está conversando com uma pessoa. Embora você envie a lista de transmissão para 256 pessoas, possa enviar, a mensagem é um a um. Você tem que pensar nisso. Então, esse ponto, para a Viviane, eu bato na tecla, é planejamento e pensar com a cabeça do seu cliente. Quanto você gostaria de receber de mensagem naquela semana? Quanto o seu cliente gostaria? Então, é por aí. Sim. A Juliana, ela pergunta aqui, quais as dicas para a mensagem convidando para um grupo ou para uma lista? Juliana, a dica pensa nesse processo de conquista e nisso que eu acabei de falar, que é uma conversa. Então, você tem que ser muito cordial, você tem que pensar que esse processo de conquista requer que você você adapte o teu conteúdo à linguagem para que a pessoa se interesse. Uma palestra que eu fiz no ano passado, teve uma coisa que me marcou muito, que o dono de um estacionamento de carros estava na palestra e me perguntou como ele poderia usar o WhatsApp, eu costumo falar estrategicamente, né? E eu disse, você deve oferecer conteúdos que sejam direta ou indiretamente ao seu negócio. Para fechar a venda, você não pode dizer, o produto, venda, você tem que ofertar alguma coisa. E a gente vive muito isso, né? Esse momento de conteúdo. Você tem que dar para a pessoa o conteúdo valioso. Por exemplo, no meu caso específico, mas esse caso do estacionamento também vale, eu ofereço dicas de comunicação. Então, quem quiser dicas de comunicação, vem até mim no WhatsApp. Mas numa empresa, sei lá, seja do ramo de alimentação, seja salão de beleza, até ontem troquei umas mensagens com a Estela, que participou, eu achei ela pelo story do Sebrae, eu acompanhando muito os stories do Sebrae, toda essa iniciativa do Sebrae, estão de parabéns à equipe Sebrae, à família Sebrae, todos os empreendedores. E eu fiz um contato com a Estela, não sei se ela está acompanhando, que ela tem um salão de beleza em Xanxerê. E ela foi citada no story do Sebrae, e ela tinha lá o link do WhatsApp facilmente. Eu estabeleci uma comunicação com ela, e a gente trocou informações. Eu não sou o potencial cliente dela, mas eu me interessei pelo conteúdo dela. Então é isso. Você tem que oferecer para o seu cliente, para o seu potencial cliente, um conteúdo que seja útil, informativo e relevante. A partir disso, você vai o processo de conquista. E na mensagem, foi a pergunta, né? Para que as pessoas venham até você, eu acho que é isso. É você oferecer algo que seja útil para as pessoas. Exatamente, um processo de conquista onde tem que ter informação, conteúdo relevante para que as pessoas realmente se interessem, né, e estejam presentes querendo consumir aquela informação, né, aquele conteúdo. Então, perguntando aqui, vai ficar gravado. Só um pouquinho. Tá me ouvindo, João? Estou te ouvindo, sim. Tá, só um pouquinho. Então, vai ficar gravado. Estou tentando ler os comentários aqui, viu, Raquel, nesse meio tempo. Eu agradeci muito o pessoal que está participando. Tem bastante pessoa que me perguntou se a live vai ficar gravada. Ela vai ficar gravada aqui no Sebrae SC, tá? E quem quiser ter contato aqui conosco sobre as lives, pode mandar um direct que também consegue falar comigo aqui no Sebrae. Tá? Então, assim, a gente está quase chegando no final da nossa live, nós estamos quase 1 hora. Então, nós falamos aí do WhatsApp Business, de como ajudar na estratégia nas redes sociais, como divulgar as redes sociais no WhatsApp Business, como converter vendas, várias dicas aí para que os empreendedores possam já utilizar. Então, qual seria a tua mensagem final sobre todo esse conteúdo que a gente conversou? Poxa, é bastante coisa, né, Raquel? E, assim,
passa muito rápido. Eu espero ter contribuído com todos que nos acompanham, por 80 pessoas mais. Então, eu tenho escrito sobre isso nas minhas redes sociais, que se tornou uma missão, essa colaboração, principalmente nesse momento difícil que a gente passa, e poder ajudar um empreendedor que seja, ou 70 que estão nos assistindo, a usar o WhatsApp melhor, estrategicamente, gratificante, porque muitos empreendedores estão passando por muitas dificuldades, o Brasil inteiro, em Santa Catarina não é diferente, todo mundo. E isso, as dicas que eu compartilho, seja por aqui, seja nas minhas redes sociais, seja pelo WhatsApp, para quem recebe minha lista de transmissão, tem muito isso, que você tenha o WhatsApp como um canal que seja a conexão forte com os seus clientes. E você utilize ele da melhor forma, porque ainda não é cobrado. E o potencial do WhatsApp é gigante. Porque ele tem as ferramentas que nós falamos muito por aqui. Que o WhatsApp Business, tem as listas de transmissão, tem os grupos. Só que tem que ser pensado estrategicamente. Sem isso, você não vai conseguir. Até estou vendo aqui a Edinara Clay, que está acompanhando, foi com quem eu tive conversa esse final de semana. Tem um restaurante em Florianópolis. E a gente fala, eu não consegui acompanhar todos os comentários, peço desculpas, porque estou focado muito caso a gente não tenha respondido conversa. Alguém, pode mandar um direct que a gente vai responder, tá? Pode mandar um direct. Pode me mandar que eu faço questão de responder. Tá? Sim, sim. Então, é muito essa missão de melhorar a comunicação das pessoas, contribuir para a melhora da comunicação das pessoas e que as pessoas pensem estrategicamente. E daí, nesse ponto, eu falo muito da lista de transmissão. Dá trabalho, é verdade, mas é o meio pelo qual você pode ter uma comunicação melhor com seus clientes. Obviamente, passando pelo processo de convite, conquista, cadastro, conferir. E tudo isso é trabalhoso, não é simples. Eu até brinco, se fosse fácil, qualquer um faria, assim. Infelizmente, não é. O WhatsApp, ele tem as suas facilidades, mas ele também exige que você tenha uma pessoa dedicada a isso, que você pense, de fato, que aquilo ali é o teu cartão de visita nesse momento com os clientes. Eu tenho relatos de empreendedores, tanto pequenos quanto médios, que estão vendendo muito pelo WhatsApp. E isso é importante, por quê? Porque nesse momento os clientes sumiram, e agora? O que você faz? Você tem que encontrá-los, você tem que cativá-los, você tem que manter uma comunicação com eles que não seja chata, que não seja cansativa e que traga a eles valor, que também valor ao seu produto, que possa vender mais naturalmente. Eu acho que é muito isso, vender, que à medida que você, e isso eu vivi muito, tipo, a gente como cliente, né, Raquel, imagino também que tu, como integrante da comunicação do Sebrae, vocês têm muito essa filosofia, não é à toa que o Instagram lançou um apoio um pequeno negócio, porque a gente tem que apoiar, a gente tem que se ajudar. E desde o pipoqueiro que vendia na esquina até um grande restaurante na beira do mar, todos estão passando por dificuldades. E todos precisam de apoio. Então, nesse ponto, eu encerro aqui, não sei se está acabando o nosso tempo, enfim. Está acabando. Muita gratidão. Quem quiser bater um print aí do nosso papo, foi uma satisfação, me marcar, compartilhar, enfim, vamos compartilhar boas informações, compartilhar conteúdo relevante, que é o que o Sebrae está fazendo para ajudar nesse momento. E contem comigo, eu estou cada dia estudando mais e cada dia mais à disposição dentro do possível. Obviamente não posso atender todo mundo, mas eu faço o possível para isso, para ajudar. E o WhatsApp Business, ele chegou aí para mudar a forma que a gente se comunica aí no marketing digital, né? Então, fazendo esse fechamento. E para ter essa boa comunicação, aí tem esses 3 pilares que o João Paulo falou, que é ter uma boa comunicação no WhatsApp. Então, às vezes, a gente fala até da tríade do WhatsApp, que é o planejamento, a estratégia e o conteúdo. Né? Não dá para ter só o WhatsApp e não fazer um planejamento, não ter uma estratégia e botar qualquer tipo de informação. Então, se você quer realmente que tenha um engajamento,
tem um conteúdo, faça uma estratégia. E lembrando que os canais do Sebrae, eles estão à disposição, que é o 0800 570 0800. A gente tem o atendimento via WhatsApp, fale com o especialista, basta acessar a nossa landing page, que é sebrae.sc/coronavírus. Temos as nossas redes sociais, que é o Facebook Sebrae Santa Catarina e o Instagram, @SebraeSC. E continue nos acompanhando, porque na sexta-feira nós teremos uma live sobre como está o lado emocional do seu negócio. Vai ser super interessante, com um tema aí bem diferente. Então, João Paulo, te agradeço imensamente a tua participação aqui na nossa live. Obrigado, Raquel. Eu acho que até o pessoal ali, eu falei para bater um print, o pessoal pediu para tirar os comentários, não sei se dá tempo, mas eu também agradeço a você especialmente, que fez o contato, mas também a equipe toda do Sebrae. Eu sei que a Karen, que é da comunicação também, a Penélope, o Maurício, que são os nossos pontos de conexão por aí. E parabéns, Sebrae, por todo o apoio antes da pandemia e muito mais agora a todos os empreendedores catarinenses do Brasil. Contem comigo. Obrigada. Eu não estou conseguindo tirar, não está dando para desativar. Não, mas tranquilo. Tá? Eu vou fazer um sinal que é de estamos juntos, tá? Desativei. Para quem quer bater um print, agora, ó, está desativado. Então, obrigada a todos os empreendedores que nos assistiram, que estiveram presentes aqui conosco. Então, continuem nos acompanhando e a nossa próxima live na sexta-feira, às 10 da manhã, porque o Sebrae é a força do empreendedor brasileiro. Obrigado, João. Tchau, tchau. Obrigado também. Ótima quarta-feira. Tchau, tchau.